depois dos 70 anos, quando Deus já havia tirado o povo do cativeiro. Uma leva foi, depois outra leva, e Neemias ficou na terceira leva para voltar para Jerusalém. Então Neemias ele não nasceu em Jerusalém, mas dentro dele havia o amor por aquela terra, o amor pelaquele povo. E depois que Neemias recebeu uma informação do seu irmão, quando ele perguntou como estava o povo de Jerusalém. E Hanani, seu irmão, disse para ele: olha, o povo está sofrendo, as muralhas estão destruídas, as portas queimadas, eles estão sendo envergonhados, humilhados e passando necessidade. Então Neemias, lá no capítulo 1, ele se comove com aquela notícia, ele se entristece com aquela notícia, ele senta e chora com aquela notícia de que a terra dos seus ancestrais, dos seus pais, estava ainda destruída. Depois de terem passado longos 190 anos do início da destruição, a terra ainda continuava destruída. Ninguém havia conseguido reconstruir Jerusalém. Embora um tanto de pessoas já houvessem voltado, tentado com a reconstrução, porém o povo que habitava ao redor, se aproveitava daquela miséria e não permitia que a cidade fosse reconstruída. Então Neemias sentou, chorou, e aí ele entrou em ação. Neemias entrou na ação que nós, os servos de Deus, temos que entrar. Ele entrou em jejum, oração e louvor. Essa é a arma do crente. Não adianta apenas nós nos comovermos com a situação, nós nos entristecermos com a nossa situação, ou com a situação de um irmão, ou com a situação de um familiar, ou com a situação que está acontecendo na igreja, ou com a situação que está acontecendo no nosso bairro, ou com a situação que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país. Não adianta apenas nos entristecermos, sentarmos, chorarmos, lamentarmos. Não adianta. Nada vai mudar apenas com isso. O que faz a mudança é a ação do crente. O jejum, a oração e a adoração. E foi isso que Neemias fez. E aí, nesse tempo, Neemias fez isso por 4 meses. Por 4 meses ele orou, ele jejuou e ele adorou. E uma coisa me chama muito a atenção, que Neemias, ele se entristeceu, chorou, lamentou, levantou, jejuou, orou e adorou por uma situação que não era dele, por uma causa que não era dele. A causa não era dele. Ele não morava em Jerusalém. Ele morava no palácio, ele era copeiro do rei. Então ele tinha uma posição privilegiada, porque o copeiro do rei, ele é um homem de segurança. Porque o rei, ele poderia sofrer envenenamento, e quem poderia envenenar o rei, além de pessoas de fora, era através do copeiro. Então o copeiro, ele era a pessoa de mais segurança do rei, porque tudo passava por ele. E só ele poderia deixar o veneno passar. Então ele era de confiança, ele tinha um lugar privilegiado, uma casa privilegiada, uma situação privilegiada, mas ele se comoveu com a situação de quem estava sofrendo. Ele se comoveu com a situação da cidade onde os pais dele haviam habitado, os avós dele haviam habitado. E aí ele entrou em oração e jejum. E veja bem que ele jejuou e orou a Deus por uma causa que não era dele. A causa era de Deus. Jerusalém era a cidade de Deus. Jerusalém tinha o templo que era a habitação de Deus, que tinha sido destruído totalmente por Nabucodonosor. Então ele chega a Deus e fala: Senhor, imagino eu, essa causa, a casa é tua, a terra é tua,
As pessoas que estão lá são teus. Mas eu quero tomar essa causa nas minhas mãos. E aí ele orou e jejuou por 4 meses, por uma causa que era de Deus. Então veja bem, se ele orou e jejuou pela causa de Deus, porque a reconstrução de Jerusalém era causa de Deus. A reconstrução do templo era causa de Deus. Então se ele orou e jejuou por 4 meses, por uma causa que era de Deus, quanto tempo nós estamos orando e jejuando por uma causa que é nossa? Se Deus demorou 4 meses para que concedesse a Neemias o favor do rei, para que ele pudesse ir e começar a obra de reconstrução da obra de Deus, quanto tempo nós nos colocamos na presença do Senhor, sacrificando, orando, jejuando, buscando? Às vezes nós achamos que eu jejuei um dia, 2, 3, 4, uma semana por uma causa, e poxa vida, Deus não me ouviu, Deus não me escutou. Poxa vida, eu estou sacrificando, eu não falto um culto, eu louvo em casa, já faz 1 mês que eu estou fazendo isso e nada acontece, eu estou cansada, eu não vejo nada, eu não vejo resultado, eu não vejo nada mudar, eu não vejo essa situação progredir, eu não vejo meu filho voltar para casa, eu não vejo minha filha ser curada, eu não vejo essa doença sarar, eu não vejo essas dores ser curada, eu não vejo nada acontecer no meu trabalho, na Nabuda, na minha casa, na Nabuda. Na minha vida, na Nabuda, já faz 1 mês que eu estou fazendo isso e nada acontece. Mas veja bem, se para a obra de Deus, se para algo que era para Deus, a reconstrução do templo dele, da cidade dele, Neemias precisou sacrificar 4 meses por algo que nem era para ele. E nós, quando vamos sacrificar algo que é para nós, achamos que às vezes 1 semana, 1 mês, 15 dias, esporadicamente, de vez em quando, orar deitado, orar sentado, Deus tem que ouvir. E tem que ouvir no momento que a gente quer. E tem que ouvir do jeito que a gente quer. Mas não é como a gente quer. É no tempo de Deus. Só que Deus, Ele trabalha no tempo dele, no Kairos, e Ele também trabalha no nosso tempo, no Cronos. Porque Ele sabe que nós temos um prazo de validade, um tempo de vida. Mas aí, quanto sacrifício vale a nossa causa? Quanto tempo de sacrifício vale a nossa causa? Fica essa pergunta para todos nós. E aí, no capítulo 2, após ele ter jejuado todo esse tempo, sacrificado todo esse tempo, Deus prepara um momento, e ele nunca esteve triste diante do rei, até porque era proibido estar triste diante do rei, porque se alguém entrasse triste ou doente diante do rei, significava que o reinado estava sendo terrível, que o rei não sabia reinar. Então todas as pessoas que se apresentavam diante do rei tinha que aparecer de semblante feliz, tinha que aparecer saudável. Se tivesse doente nem poderia aparecer. E aprove a Deus que neste dia Neemias aparecesse diante do rei, servisse o rei com tristeza no seu semblante. E aí o rei percebeu e disse: por que você está triste? E ele falou: como não poderia eu estar triste? Se a terra onde está o sepulcro dos meus pais está totalmente destruído, meu povo sofre, estão assolados, não tenho o que comer, estão na miséria, como eu não poderia estar triste? Me diga você, quem tem coragem de diante de um rei falar isso? E aquela cidade só estava daquele jeito porque aquele rei permitia, porque havia um edito do próprio rei dizendo que estava proibida a reconstrução de Jerusalém. Porque Sanbalat e Tobias disseram ao rei: olha só, tem um povo aqui tentando reconstruir a cidade para se voltar, para se rebelar contra o rei. E aí o rei não foi averiguar, simplesmente fez um edito dizendo que não poderia ser reconstruída a cidade de Jerusalém.
Então imagine, se existia um edito que não poderia ser reconstruído, Neemias chegar a falar. Só que quando você ora, quando você tem uma causa e coloca diante de Deus, quando você ora, busca por aquela causa e não desiste daquela causa, Deus, Ele te dá a estratégia, Ele te dá o momento certo, Ele te dá a situação certa, Ele coloca as pessoas certas no momento certo. Amém. E você não vai ser envergonhado. Neemias arriscou a vida dele quando ele apareceu, triste diante do rei. Só que Deus era com ele. Porque ele havia feito o que um crente precisa fazer. Ele havia feito a parte dele. E aí também fica uma outra questão. Nós oramos, jejuamos, louvamos, adoramos, buscamos, não faltamos um culto. Mas e a nossa parte? Nós fazemos? Nós vamos adiante, nós fazemos o que precisamos fazer depois que nós já colocamos diante dos pés do Senhor a nossa causa? Neemias foi e apareceu de cara triste e aprove que Deus concedeu, e concedeu além do que ele pediu. Ele pediu carta para o jardineiro do rei, porque ele precisava de madeira, e ele pediu carta para poder atravessar as fronteiras. Foi isso que ele pediu ao rei. E ele pediu um tempo. Quando você se coloca na posição certa, quando você não desiste no meio do caminho, Deus, Ele não te dá apenas aquilo que você pediu. Deus, Ele te dá além do que você pediu. Aleluia. Glória a Deus por isso. O rei concedeu não somente as cartas, como o rei também concedeu a ele soldados para ir com ele, guardar a vida dele e ir com ele e trabalhar com ele na obra. E aí no capítulo 3 de Neemias, Deus dá estratégia para ele de como separar todas as famílias e as pessoas para reconstruir aquela cidade. Então Deus vai dando estratégia. E aí nós chegamos no capítulo 4. Neemias, ele é um dos livros que para mim eu considero um dos livros mais completos da Bíblia. Para mim ele é um manual de vida com Deus. O livro de Neemias, ele nos fala que, ele nos ensina que como orar para convencer, para comover o coração de Deus. Nós vamos ver que tem oração no primeiro capítulo, no segundo capítulo, creio eu que no terceiro ele orou também para Deus dar as estratégias de como reconstruir. No quarto capítulo ele orou também. Então e todas as orações ele foi atendido por Deus. Então o livro de Neemias nos ensina a orar, como alcançar o coração de Deus. O livro de Neemias, ele também nos ensina que existe um tempo para se lamentar e um tempo para reagir. Ele nos ensina que existe tempo para buscar e existe tempo para agir. Ele também nos ensina que não se chega diante de Deus sem um projeto. Você tem o seu projeto? Você escreveu o seu projeto? Você criou o seu projeto para colocar diante do Senhor? Se Deus hoje dissesse para você, o que você quer que eu faça? Você tem seu projeto completo para dizer, Senhor, é isso aqui que eu preciso. Neemias tinha. Eu preciso de carta para o jardineiro. Eu preciso de carta para eu poder andar, ir e vir. Ele tinha o projeto. E vocês, meus irmãos, vocês têm o projeto? Se Deus chegar hoje e disser diante de você, o que você precisa que eu te faça? Você tem teu projeto? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí ele também nos ensina que quando seguimos a direção de Deus, Ele nos dá além do que pedimos. Ele nos ensina que o livro de Neemias, ele nos ensina o que é o tema de hoje, estratégias
para entender e vencer batalhas espirituais e restaurar aquilo que havia sido destruído, como o tema que nós vamos ver hoje, que é como vencer a guerra enquanto reconstruímos. Então, enquanto você reconstrói a sua vida, a sua história, a sua família, o seu ministério, o seu coração, o seu casamento, a si mesmo e até mesmo a sua fé. Normalmente, não há espíritos imundos aparecendo, nós visualizando, manifestações visíveis, mas existe uma guerra espiritual. Ali o livro de Neemias nos mostra que eles estavam reconstruindo e os inimigos zombando, e os inimigos intentando, planejando, maquinando atacá-los. Então, embora nós não conseguimos ver a olhos nus, mas existe um mundo espiritual terrível se movendo contra mim, contra você, contra a sua família, contra o seu ministério, contra o seu trabalho, seus planos, seus projetos, contra a sua história. E toda reconstrução, ela provoca a resistência do inferno. Toda mudança, ela provoca uma reação do inferno. E toda promessa, ela atrai a oposição do inferno. Quem aqui tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus. Glória Quem a Deus. tem? Glória a Deus. Então, vocês já sabem que se vocês têm promessa de Deus, existe uma oposição do inferno contra essa promessa, para que essa promessa não aconteça e não chegue na sua vida. Neemias, ele nos entrega princípios espirituais que quebram cadeias, anulam ataques e aceleram a restauração. Neemias, ele nos ensina como o inimigo atacou. Como o inimigo, ele ataca. Como o inimigo, ele quer nos atacar, ele tenta e algumas vezes ele consegue. Às vezes nós acreditamos que porque nós vivemos em oração, porque nós louvamos, adoramos, né, porque nós viemos à casa do Senhor, o inimigo, ele não ataca, mas ele ataca. A diferença é que quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, nós estamos revestidos com a armadura dos céus. Glória a Deus. Então, o ataque do inimigo, ele vem, ele sacode, ele balança, ele causa dor muitas vezes. Dependendo do ataque dele, causa dor muitas vezes. Mas a armadura dos céus, a armadura de Deus, não permite que nós sejamos abatidos. Então, quais são as estratégias do inimigo? Como ele atacou? Então, ele começa atacando através de zombaria, de menosprezo. Lá no versículo 1 ao 3 vai dizer assim, ó: Sanbalat e Tobias dizem que o muro é fraco, que o povo é incapaz e que a obra é ridícula. Então, assim, a primeira estratégia do inimigo é atingir a nossa mente. O inimigo, ele vai, primeiro de tudo, tentar atingir a nossa mente. Ele vai agir. Muitas vezes nós pensamos que alguns pensamentos são nossos, mas tem pensamentos que não são nossos. São setas do inimigo que te fazem achar que aqueles pensamentos são teus, mas aqueles pensamentos não são teus, principalmente quando se tratam de pensamentos de tristeza,
de pensamentos de comiseração, de que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue, que você é fraco, que você é inútil, que não adianta tentar, que não adianta fazer, que você não vai conseguir, que você já lutou demais, que você já foi mais do que você poderia, que você não tem mais força. Esses pensamentos não são seus. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de fracasso, muito pelo contrário. Jesus Cristo já venceu. Então nós somos mais que vencedores. Glória a Deus por isso. Mas nós só precisamos insistir um pouco mais. Andar um pouco mais. Caminha uma milha a mais. Ora um pouquinho mais. Estende o jejum um pouquinho mais. Estende a oração um pouquinho mais. Acorda na madrugada um pouquinho mais. Não desiste. Essa é a estratégia do inimigo. Enfraquecer a tua mente, as tuas ideias, para que você desista. E aí ele vai causar, através da sua mente, ele vai causar desânimo em você. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados por uma ação. Desanimados para fazer alguma coisa em casa, no trabalho, na nossa obra. Nós nos sentimos desanimados, e isso é ataque espiritual. Pensamentos de incapacidade, de acusação, dúvidas sobre o teu chamado, dúvidas sobre a tua fé. A guerra espiritual, ela começa na mente, porque o inimigo, ele tenta quebrar a sua confiança e a sua identidade. Porque através da tua mente, ele pode destruir a tua identidade. E aí, lá em Efésios 6,16, diz que o inimigo, ele lança dardos inflamados. E lá em 1 Pedro 5, vai dizer que resistir firmes na fé diante das investidas do inimigo. Então ele investe pesadamente. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé. A segunda estratégia do inimigo é a conspiração. O inimigo, ele gera situações contrárias na nossa vida. Ele gera confusão. Ele busca criar ambientes hostis. Ou uma pessoa para te paralisar. Quem é que tem tentado te paralisar? Qual é a confusão que tem acontecido na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa, que o inimigo tem conseguido gerar? Lá em 1 Coríntios 16, 9 diz: porque uma porta grande e promissora se me abriu, e há muitos adversários. Irmãos, se o adversário está lutando, se tudo parece difícil, se essas coisas que eu estou falando para vocês têm sentido, uma coisa é certa. Esse versículo, 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e promissora se me abriu, e há muitos adversários. Então quer dizer que existe uma porta grande e promissora na sua vida, existe uma obra grande na sua vida, existe um plano, um projeto de Deus grandioso para a tua vida, porque o inimigo, ele não se levanta para aqueles que estão caídos, o inimigo não se levanta para aqueles que estão acomodados, o inimigo não se levanta para aqueles que ficam quietos, o inimigo não se levanta para aqueles que se comovem com a situação, chora, mas permanece do mesmo jeito, na mesma situação. O inimigo não se levanta para aqueles que ficam se lamentando e conseguindo e arrumando desculpa para tudo.
O inimigo só se levanta para aquele que Deus quer levantar. O inimigo só se levanta para aqueles que Deus tem uma promessa grande para cumprir na vida. O inimigo só se levanta para aqueles que são ameaça para ele, para o reinado dele, para a destruição dele. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Se o inimigo tem se levantado contra a tua vida, minha irmã, meu irmão, se o inimigo tem se levantado contra você, não é motivo para você desanimar, é motivo para você se colocar em posição de guerra, em posição de ataque. É motivo para você, se você orava, jejuava uma vez na semana, jejua 2 então. Se você levantava uma vez na madrugada durante a semana, levanta 2, levanta 3, porque é sinal de que a promessa de Deus está prestes a se cumprir na tua vida. Nós não podemos ver o que está acontecendo nas regiões celestiais, mas o inimigo ele sabe, porque se nos lembrarmos, Daniel ele tinha uma promessa retida nas regiões celestiais. E essa promessa ficou retida lá por 21 dias. Se ele tivesse desistido no primeiro, se ele tivesse desistido no 10º dia, se ele tivesse desistido no 20º dia, a promessa dele tinha ficado retida lá para sempre. Mas ele persistiu. E a promessa dele, no último dia, chegou. Quem determina o último dia da tua busca é você. Quem determina o esforço da tua vitória é você. Quem determina o quanto custa aquela bênção que você espera é você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E aí o inimigo, ele também entra com ataques psicológicos. Lá no versículo 11 ele vai dizer assim, ó: eles vão nos matar sem que saibamos. O inimigo ele planeja ataque surpresa para criar medo. Satanás ele opera através do medo do futuro, da ansiedade, das ameaças invisíveis, da sensação de estar desprotegido, ataques emocionais súbitos, como tristeza. Quem aqui nunca, de repente, do nada, sentiu uma angústia dentro de si, uma vontade de chorar, um desespero na alma, de repente, no meio do dia, sem motivo, ou por lembrar de algo lá do passado, lá de trás, ou de uma promessa que ainda não se cumpriu, uma angústia pesada, um desespero? Isso é seta de Satanás. Isso é seta, porque Deus, Jesus Cristo, Ele nos disse: lançai todas as ansiedades aos pés do Senhor, como foi falado inclusive aqui ontem. Então, a angústia não vem de Deus, a angústia é dardo inflamado de Satanás. O medo, Deus não nos deu espírito de medo, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter medo. Isaías 41:10 vai dizer assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Em 2 Timóteo vai dizer, no capítulo 1:7, vai dizer: Deus não nos deu espírito de medo. Em Salmos 27:1 vai dizer: o Senhor é fortaleza contra os temores. Em João 10:10 vai dizer: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, inclusive destruir a sua paz. Mas nós temos um Deus que é a paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E mais uma das estratégias de Satanás é o desânimo interno. Até o próprio povo disse: já não há força, há muito entulho, não podemos reconstruir. O inimigo, ele também, ele lança dardos inflamados em nós, que esses dardos inflamados, eles trazem o cansaço físico, o excesso de preocupação,
o desgaste emocional, a falta de perspectiva. Então, assim, ó, um crente cansado é prato para Satanás. Porque o crente cansado, ele não tem mais forças. Ele não consegue levantar. Ele não consegue jejuar. Um crente cansado não consegue acordar na madrugada porque ele está muito cansado. Um crente cansado não consegue ver a dor do próximo. Um crente cansado não consegue ver o caos que está instaurado, que o inimigo está instaurando. Um crente cansado, ele só quer descansar. Mas nessa terra não há tempo para descansar. O mundo espiritual não descansa. Não há tempo para descansar de orar e vigiar, né? A palavra de Deus diz orar e vigiar, né? O tempo todo, né? Lógico que nós podemos descansar na nossa casa, deitar, dormir, né? Curtir a família, mas o mundo espiritual, ele não descansa. Então, se o mundo espiritual, a palavra de Deus diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor 24 horas por dia, buscando a quem ele possa tragar. Imagina ele ver um crente cansado, desanimado, desacorçoado, um crente fadigado, quase desistindo. É uma presa muito fácil para Satanás. Então, minhas irmãs, meus irmãos, se você está cansada, se hoje você se encontra cansado, fala para Deus. Conta para Deus: Senhor, eu estou cansada, mas hoje eu aprendi que eu não posso desistir, porque se eu continuar cansada, minha família perece. Se eu continuar cansado, eu pereço. Se eu continuar cansado, meu ministério perece. Se eu continuar cansado, meus projetos perecem. Se eu continuar cansado, a minha bênção não chega. Se eu continuar cansado, eu não vou receber as tuas promessas. Aleluia. Então, se você está cansado, minha irmã, meu irmão, conta para Deus, conta para Ele. Neemias orou no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto capítulo. Ora e conta para Deus. Eu já convidei Deus, eu falei: Senhor, senta aqui, Senhor, porque hoje eu quero te contar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Eu sei que o Senhor já sabe, mas deixa eu te contar do meu jeito. Deixa eu te contar como dói. Deixa eu te contar como eu estou cansada. Deixa eu te contar como eu olho para frente e não consigo enxergar além. Mas eu quero falar com o Senhor, porque o Senhor já está no meu amanhã. Eu quero falar com quem sabe do meu futuro. Eu quero falar com aquele que me dá alívio. Eu quero falar com aquele que me dá paz. Eu quero falar com aquele que me sustenta. Eu quero contar aquilo que está me cansando para quem vai me dar refúgio, fortaleza, aquele que vai me cobrir com as suas asas. Então conta, minha irmã, não segura esse cansaço. Você não é de ferro. Se você está cansada, fala para Deus, mas não deixa o inimigo que está ao teu derredor 24 horas por dia te atingir a tua casa, a tua família, teu ministério, teus sonhos, teus projetos. Não deixa ele atingir. Não deixa. Glória a Deus, aleluia. Muitas batalhas espirituais, elas vêm com acúmulo de entulhos internos. E esses entulhos internos, que geram esse cansaço, que geram essa fadiga. Com esses entulhos, enquanto você tiver esses entulhos, você não consegue avançar na tua reconstrução. Você precisa lançar fora esses entulhos. Qual é o entulho da tua alma?
Qual é o entulho que a tua alma carrega nesse momento? Qual é a mágoa? Qual é o ressentimento? Qual é a humilhação que você sofreu, que você guarda aí e não consegue avançar? Qual é a frustração que você carrega, que não te deixa avançar? Não existe reconstrução com entulho. Ninguém desmonta uma casa e constrói em cima daquele entulho que está do resto que foi destruído. Você precisa primeiro tirar, vir um caminhão e remover todo aquele entulho, para que ali comece a ser construído vigas fortes, estrutura forte. Não se reconstrói em cima de entulho. Então hoje a pergunta é: qual o entulho que está dentro de você que tem te impedido de começar a tua reconstrução? Se existe um entulho, faz como eu fiz, ou faz de um jeito melhor, ou de um jeito diferente, mas chama aquele que pode. Ele trata feridas, ele cura a alma, ele estanca sangramento, ele é o bálsamo, ele é o refúgio, ele é a alegria, ele é o prazer, ele é alimento, ele é acalento. Conta para ele e tira esse entulho. Se você ainda tem entulho, tira fora, para que você possa reconstruir. Neemias, ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha com oração. Ele venceu a batalha. É extenso, mas eu vou finalizar porque falta um minutinho. Mas Neemias, ele venceu a batalha com oração. Ele venceu a batalha trabalhando. O inimigo não gosta de te ver trabalhando. Está passando luta, está difícil, continua trabalhando. O povo trabalhava, com uma mão eles trabalhavam e com a outra segurava a arma. Você consegue trabalhar e segurar a arma para se proteger do inimigo. Você consegue. Então eles oraram, vigiaram e eles se armaram. Você tem vigiado? Não é apenas orar. Orai e vigiai. Então vigia, porque o inimigo das nossas almas não descansa. Ele não descansa. Enquanto nós dormimos, ele trama contra as nossas vidas. Enquanto nós dormimos, ele trama contra os seus filhos, contra o seu casamento, contra o seu trabalho, o seu ministério. O inimigo, depois de Deus, é o que mais conhece a tua vida aqui na terra, porque ele te sonda 24 horas por dia. Depois de Deus, ele é o que mais sabe teu ponto fraco. Ele é o que mais sabe aonde te dói, aonde te machuca. Mas se você orar e vigiar, Deus vai te dar discernimento para entender quando o inimigo está agindo na tua vida, quando ele está tramando contra a tua vida. Deus vai te dar discernimento. Então vigia, porque tudo que o inimigo quer é destruir a tua vida, a tua família, o teu ministério. Foca em Deus. Neemias, ele focou em Deus e não nos inimigos. Foca em Deus, não foca na batalha. Não foca o quão grande está essa prova. Não foca em quão difícil está essa batalha. Não foca no problema. Esse problema é grande. Meu Deus, aconteceu isso, essa doença. O meu filho, a minha filha, o meu emprego. Está difícil, está impossível. Não foca no problema. Não foca no inimigo. Não foca na ameaça. Não foca na tua limitação. Foca em Deus. O nosso alvo é Cristo. Foca nele. E lembre-se, a mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse focado no problema dela, ela não teria sido curada. Lembre-se que o paralítico, que foi carregado pelos 4 amigos, não teria sido curado. Se os amigos dele, se ele tivesse pensado, não tem
como nós passarmos e se limitado àquilo, porque não tinha como eles chegarem até Jesus mesmo, não tinha. Mas aquilo não foi limitação para eles, eles entraram pelo telhado. Minha irmã, se possível for, entra pelo telhado, mas não perde a tua bênção. E minha irmã, se for possível, entra pelo telhado, mas não deixa Satanás roubar a tua vitória. Entra pelo telhado, toca na orla das vestes, mas não deixa Satanás roubar a tua família, teu ministério, teus sonhos, teus projetos. Glória a Deus, aleluia. Lembra de Zaqueu? Se ele tivesse olhado para a limitação dele, para a baixa estatura dele, mas ele subiu numa árvore. E porque ele subiu numa árvore, não olhou para a limitação dele, Jesus Cristo, Zaqueu, me convém ir para a tua casa. Então, não foca no problema, na limitação, foca no alvo que é Cristo e na tua vitória. E sempre que você pensar em desistir, lembra que se está difícil, é porque algo grandioso de Deus vem aí. Se está difícil, é porque esse testemunho vai estrondar no inferno. Esse testemunho vai salvar almas, vai salvar vida, vai edificar outras pessoas que estão passando pelo que você está passando. Então foca no alvo que é Cristo. Foca no alvo. Eu vou deixar algumas perguntas para vocês meditarem. Quais são as zombarias que têm tentado te desanimar ultimamente? O que andam falando de você que tem tentado te desanimar? Onde você sente que existe confusão espiritual na sua vida hoje? Existe uma confusão? Algo acontecendo que não era para acontecer? Onde está acontecendo? Quais os entulhos internos que você precisa remover para avançar? E qual área da tua vida está precisando ser reconstruída? Eu deixo essa palavra e que ela venha entrar nos nossos corações e que nós